Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar do anime que vai falar sobre uma garota japonesa que morre e reencarna como Tiara Rose, a antagonista de seu otome game favorito, o qual prevê seu próprio exílio no dia do julgamento de seu noivo, o príncipe. No entanto, o príncipe herdeiro de um país vizinho chamado Aquistid, de um país vizinho, Aquistid, que seria um personagem a ser conquistado em uma sequência próxima, inesperadamente a pede em casamento no lugar, né? Ela estava noiva do príncipe Hot Knights, né? Mas a Akari tinha aparecido e atrapalhado tudo, então ela acaba indo pro Aquistid. O Aquistid acaba se apaixonando por ela e ela acaba se apaixonando por ele. E eu estou falando de A Jovem Vilã é Adorada pelo Príncipe Herdeiro de um País Vizinho. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Tiara Rose, ela estava se arrumando, estava colocando vestido, só que ela olha pro closet dela e fala que tem muito vestido, né? Tem muito. Só que a própria Feline acaba dando um sermão, né? Fala que aquela quantidade ainda era pouco, né? Que ela deveria ter mais do que aquilo, né? Tinha bastante, mas ela deveria ter mais. Devia ser a Barbie. Que a Barbie tem um closet gigantesco com várias roupas, até de profissões e tudo mais. E ela depois acaba indo fazer alguns doces, né? Ela acaba indo para a cozinha, no caso a Tiara Rose, acaba indo para a cozinha fazer alguns doces, que é a especialidade dela. Ela gosta muito de cozinhar, fazer doces e tudo mais. O Aquistid acaba aparecendo para perguntar a ela o que ela estava fazendo. E quando vê que ela estava fazendo doce, pede que ela lhe dê um dos doces em sua boca. Mas antes dela fazer isso, ela olha para o prato e percebe que sente que tem algo errado no prato. Mas mesmo assim ela acaba dando um biscoito na boca um doce, um biscoitinho na boca do Aquistid. Mas ela ainda estava encucada com aquela situação. Por quê? Porque uns doces estavam sumindo, né? Alguns doces estavam sumindo. E ela acaba falando isso pra Feline, né? E ela acaba desviando o olhar e quando olha de novo, mais doces tinham sumido. Com isso, a Tiara Rose vai conversar com as fadas da floresta para perguntar se foram elas e tudo mais. Mas elas já falam assim, ó, não foi a gente. Não foi a gente não roubou doce nenhum seu. E com isso a Tiara Rose dá alguns doces para ele, que ela tinha levado uma cestinha com doces para as fadas da floresta. E a Feline queria que ela contasse para o Aquistid, mas ela não queria causar problemas, pois praticamente ele estava ocupado com assuntos do reino, né? Ela não queria que ele se preocupasse tanto com isso. Mas ela acaba descobrindo quem estava roubando seus doces. Eram as fadas do mar. E ela conta isso pro Aquistid, né? A própria Feline tinha feito uma reclamação, o guarda foi ver o que estava acontecendo. E aí quando ela descobriu, ela contou pro Aquistid que decide ir verificar o que estava acontecendo com a Aishra. Por quê? Porque ela tem um certo apego, as fadas do mar têm um certo apego por ela. E aí ela descobre, né? A gente descobre que as fadas do mar, elas estavam fazendo isso por quê? Porque por conta do casamento da Tiara Rose com a Aquistid. E isso tinha meio que, né, o coração da Aishra. Ela estava completamente apaixonada pelo cara. E a Aishra fala que iria conversar com a rainha das fadas, mas ela não podia contar o real motivo das fadas do mar estarem fazendo isso, né? E o rei das fadas do vento, né, o cara que tem um certo apego pelo Aquistid, né, que abençoou o Aquistid, né, que tem uma certa bênção, deu uma certa bênção para o Aquistid. A Tiara Rose tem a bênção da floresta, né, do rei do pessoal da floresta. A Aishra tem a bênção do pessoal do mar, né, e o Aquistid tem a bênção do pessoal do vento, né. E ali ele acaba aparecendo bem na hora que ela estava lendo um livro sobre o mundo ali, para entender o que estava acontecendo ali com ela. Só que ele já chega, né? Ela não sabe quem é que estava ali. Mas quando ele se apresenta como o rei das fadas do vento, né? Ela pede desculpas pela forma desrespeitosa que ela agiu.
E aí eles começam a conversar, bater um papo, e aí eles ficam amigos, né? Eles acabam criando uma amizade. Só que isso acaba sendo um empecilho pro próprio Aquistid. Por quê? Porque se com o Kiss ele já tem um ciúme, por quê? Porque ele já é próximo da Tiara Rose, porque as fadas da floresta gostaram dela e abençoaram ela. Aí o rei das fadas da floresta tinha gostado dela, o Kiss tinha gostado dela também. Tanto que ele praticamente sequestrou a Tiara Rose e a Aquistid teve que ir lá buscá-la, né? E ali, mano, se pegar o... ele ficou até com ciúme da pessoa que dá uma certa proteção pra ele, né? Que abençoou ele, pois ele tava com ciúmes dela com aquele que tem uma certa proteção, que lhe deu uma certa proteção, né? A Aishira acaba indo lá conversar com a Rainha das Fadas do Mar. Ela falou e foi dito e feito. Pra entender o que estava acontecendo, porque com o sentimento bagunçado da própria Aishira, o mar acabou agindo de uma forma estranha, né? Algumas partes ficaram pretas e tudo mais. Mas isso é porque a Rainha das Fadas do Mar já estava falando, o amor é uma merda, amor é isso, amor é aquilo, né? E as Fadas do Mar tinham deixado uma cesta de doces ali do lado do trono, né? E quando a Aishira chega para tentar falar com a Rainha das Fadas, tentar entender o que estava acontecendo, a Rainha das Fadas do Mar simplesmente fala: eu não estou fazendo nada, as fadinhas estão roubando os doces e eu odeio a Tiara Rose. Ela fala simplesmente na lata que ela não gosta da Tiara Rose. Apesar de que minha thumb não tinha encontrado a imagem, a thumb vai ser da própria Aishira, né? Mas é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita para ir pro botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.